Convido agora os irmãos para abrirem a palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Depois de 7 anos, hoje nós vamos encerrar a exposição em Mateus. E daqui 2 semanas, já que na próxima semana nós teremos um sermão dentro do tema que será trabalhado no feriado, daqui 2 semanas nós iniciaremos na sequência o Evangelho de Marcos. Então hoje nós encerramos o Evangelho de Mateus. Eu os convido a ouvirem a leitura da parte final do versículo 20 do capítulo 28 de Mateus. E diz assim: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar. Pai bendito, nós suplicamos a Ti nesta hora em que ouvimos a leitura da Tua palavra e durante todo este culto fomos conduzidos pelas Escrituras, lida, cantada, a observarmos a glória, a eternidade, o poder do reino de Cristo. E neste momento, ó Pai, que ouviremos a exposição das Escrituras, que o Teu Espírito, Senhor, nos dê fé para contemplarmos estas realidades que são espirituais e que haverão, ó Deus, de progressivamente se manifestarem na terra. Ajuda-nos, Senhor, a termos este olhar que é movido pela palavra e não pelas aparências, porque aparentemente a igreja muitas vezes se assemelha a algo insignificante, como o grão de mostarda, a algo invisível, como o fermento agindo na massa. Mas, Senhor, estas parábolas do reino nos ensinam que, embora a presença da igreja possa ser imperceptível aos homens, ela é espiritual e real e produz os seus frutos. Dá-nos, Senhor, graça pelo Teu Espírito para crermos nestas verdades e para esperarmos a realização delas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar este sermão, e me desculpem aqueles que não gostam do assunto, lembrando de um grande pensador que, embora não seja conhecido da maioria, ele influenciou a forma como as pessoas hoje compreendem o mundo. Toda a política atual foi definida pela obra deste pensador. O nome dele é Immanuel Kant. Immanuel Kant, um dos maiores filósofos já produzidos na Alemanha. Ele era um filósofo iluminista, de família cristã, de origem luterana protestante, educado em uma família pietista, que era um desdobramento da igreja luterana, mas que tentou transformar a religião em uma religião baseada na razão humana e não na escritura. Ele era um cristão secular, um cristão humanista, um filósofo iluminista. E Kant, ele dizia que o homem tem 3 perguntas fundamentais a serem respondidas para que ele possa viver uma vida boa na terra. A primeira delas é: o que eu posso conhecer? A segunda é: o que eu devo fazer de certo? E a terceira, que é a consequência das 2 primeiras questões, é: o que eu posso esperar do futuro? O que Kant queria dizer com estas 3 perguntas é o seguinte: que o homem, usando a sua razão como instrumento de conhecimento da verdade, à medida em que ele obtém o conhecimento da verdade, ele aprende a andar de maneira ética, fazendo o que é certo, fazendo o que é bom e justo. E, portanto, ao andar assim, ele pode esperar uma felicidade futura. Esta é a crença das pessoas hoje, não é verdade? No que diz respeito à expectativa política. Nós pensamos que podemos conhecer a verdade por meio das ciências, pensamos que esta verdade conhecida nos levará a uma conduta correta, a políticas públicas e a ações individuais corretas por meio da educação das pessoas, e que isto criará um mundo melhor. Esta ideia que eu acho que todos aqui já ouviram, e muitos aqui ainda acreditam, esta é uma ideia dos iluministas, principalmente de Immanuel Kant.
Kant dizia que esta felicidade, que é fruto do conhecimento da verdade e da ética sendo praticada, ela deve ser esperada não apenas no âmbito individual, como uma felicidade pessoal, mas também no âmbito político. E Kant então escreveu um livro que influenciou todos os pensadores políticos da modernidade. Hegel, Marx, todos eles beberam em Kant, em que ele dizia que através do conhecimento da verdade, da ciência, através da ética, se criaria no mundo uma paz eterna, uma paz perpétua, um mundo sem guerras, um mundo sem fome, um mundo de perfeita união e conciliação das nações. Mas, meus irmãos, Kant é um humanista. E embora ele tivesse uma base, uma herança protestante, reformada, luterana, ele se dobrou a uma visão de mundo baseada na razão humana e na ciência e não na palavra de Deus. Ele abandonou a palavra de Deus para tentar seguir aquilo que era o espírito de sua época, a crença no homem como centro de toda verdade e de todo conhecimento. Para ele, há uma esperança individual e há uma esperança histórica. E nisso ele acertou. Ele acertou, de fato. Há uma esperança para pessoas e há uma esperança para a história. O que Kant errou foi buscar o fundamento disso no homem, buscar o fundamento disso nas capacidades do homem e não na Bíblia. Porque, meus irmãos, se Kant tivesse se mantido fiel àquilo que ele aprendeu de seus antepassados, que foram alvo do protestantismo e da reforma de Lutero na Alemanha, ele perceberia que a sua proposta política e filosófica, educacional, cultural e de futuro para as nações é uma proposta que foi claramente exposta nas Escrituras, no Evangelho. O Evangelho nos diz que individualmente, se nós estamos em Cristo, se conhecemos a Ele que é a verdade, e se andamos com Ele, nós podemos esperar um futuro melhor para nós, nos céus. Mas também podemos esperar um futuro glorioso na terra, na história, para as nações. Nós chegamos aqui ao final da grande comissão. E Mateus encerra a grande comissão não com uma nova ordem, mas com uma preciosa promessa. Não com um peso de uma responsabilidade, como dizem os iluministas, como pensa o mundo, de que o homem tem que obter conhecimento, de que o homem tem que obter pela educação mais e mais ciência para construir um mundo melhor. Não, nós terminamos o Evangelho na grande comissão com consolo. Não há uma exigência adicional, mas uma certeza irrevogável. Cristo sabe que nós somos frágeis. Cristo sabe que os projetos humanos todos cairão se forem firmados na força do homem, porque o homem é pecador, é falível. Ele sabe também que o mundo é hostil, que as nações resistirão ao Evangelho, que Satanás e seus anjos caídos lutarão contra a igreja e que os discípulos são fracos. Por isso, ele não termina o Evangelho com outra ordem, mas com uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa promessa, meus irmãos, não é apenas encorajadora, ela tem um caráter futuro, que nós chamamos escatológico, que diz respeito ao que esperar do futuro. O que esperar? Um projeto político? A implantação de uma filosofia? Ou um caos? Cristo nos mostra o que nós devemos esperar em relação ao futuro. Mas esta promessa também tem um aspecto pactual, mostrando que estamos inseridos em uma aliança com um Deus fiel, cuja palavra é verdadeira e não pode cair, apesar das circunstâncias serem adversas em alguns momentos. E esta promessa também tem um aspecto, um caráter cultural, indicando que haverá um progresso pelo qual o Evangelho será promovido e influenciará o mundo. Jesus está aqui com estas
palavras encorajadoras, garantindo que a missão da igreja não fracassará, porque a presença do Senhor estará com ela. E é muito interessante perceber que o Evangelho fecha com a mesma promessa que o abre, pois em Mateus, no capítulo 1, 23, há ali a promessa de que Deus enviaria, através da virgem que foi desposada por José, Emanuel, Deus conosco. E agora, Emanuel, Cristo, o Filho de Deus, declara: eu estou convosco. O Deus que veio habitar conosco, ele permanece conosco até a consumação do século, até o fim da história humana nesta terra ou nesta época em que ainda o pecado produz seus efeitos nocivos. O Evangelho começa com Emanuel e o Evangelho termina na missão sustentada pela presença contínua deste Senhor, que é Emanuel. Portanto, meus irmãos, falando desta declaração final de Cristo, registrada no Evangelho de Mateus, eu proponho o seguinte tema: a promessa da presença permanente de Cristo sustenta a missão da igreja até o fim da história. A promessa da presença permanente de Cristo sustenta a missão da igreja até o fim da história. Nós podemos esperar um futuro promissor, não pelo conhecimento humano, como pensava Kant, não pela implementação da ética humana através de escolas e da educação, como os iluministas defendiam, mas nós podemos esperar estes dias promissores, como nós lemos em Atos, estes tempos de restauração, de refrigério, que virão dos céus para a terra, por causa da presença permanente de Cristo no meio da sua igreja, do seu povo, até o fim da história. A igreja, portanto, ela persevera na missão, não porque ela é forte, mas porque Cristo prometeu estar com ela todos os dias. É por isso que ela persevera. Mas vamos ver agora as partes desta declaração e o que elas implicam no que diz respeito do cumprimento da promessa de Cristo e da manifestação da sua glória, do seu reino na história, deste reino da graça pelo qual nós vimos, devemos orar quando oramos: venha o teu reino. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós podemos ver que há uma presença contínua de Cristo na história, por meio da igreja. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Há uma perseverança de Cristo na igreja através do tempo. A presença poderosa, capacitadora do Cristo ressurreto não está limitada à era apostólica. Há esse tipo de pensamento de que a era apostólica foi um tempo áureo, um tempo que nunca mais voltará, um tempo em que a igreja experimentou o seu apogeu e que depois disso nós teremos um ou outro movimento de avivamento, mas nós só podemos esperar declínio atrás de declínio até que tudo seja arrasado com o reino de um anticristo por vir. Meus irmãos, não é isso que Cristo está dizendo. Ele está dizendo que estava com a igreja apostólica, que ele estava presente na igreja primitiva, que ele esteve presente nos dias da igreja antiga, quando os pais da igreja lutaram contra as heresias, organizaram concílios, defenderam a verdade da Trindade, defenderam a verdade das naturezas do nosso Redentor. Ele também esteve nos tempos da igreja medieval, que embora padecesse com superstições, com idolatria, com trevas, Deus preservou um remanescente fiel, Deus preservou a sua palavra, Deus, na pessoa de seu Filho, esteve presente na reforma e ele está com a sua igreja hoje. Todos os dias. Os tempos áureos não foram os tempos da igreja primitiva. Talvez, meus irmãos, a igreja primitiva tenha sido a igreja que mais sofreu na história da igreja cristã e nunca, nenhum outro momento se comparará àquilo que aconteceu no período apostólico. Perseguição dos judeus universal em todos os encantos da terra, perseguição do Império Romano,
a igreja sendo invadida por terríveis heresias, a igreja sendo marcada por lutas em que os próprios apóstolos eram negados e confrontados. A presença poderosa e capacitadora de Cristo, ela é garantida à igreja em todas as épocas. Mas percebam, meus irmãos, que pela quarta vez, nestes versículos da grande comissão, Jesus usa a palavra todo. No versículo 18, ele diz: toda autoridade me foi dada. Ele reivindica todo o poder. No versículo 19, então, ele ordena o discipulado de todas as nações. Discipulai todas as nações. No versículo 20, na primeira parte, ele ordena que as nações sejam ensinadas a observarem tudo quanto vos tenho ordenado. E agora ele faz uma promessa: estou convosco todos os dias. Toda autoridade, todas as nações, tudo que eu ordenei, todos os dias. Aqui a promessa de Cristo é uma promessa pactual, que estabelece os arranjos da sucessão desta aliança. O período apostólico iria passar, os apóstolos seriam levados à presença do Senhor, mas o Cristo dos apóstolos, o Cristo dos profetas, o Cristo ressurreto, permanece como o cabeça e a cabeça da igreja, permanece unido ao seu povo, como o cabeça, aquele que tem autoridade sobre a igreja, como a cabeça, aquele da qual a igreja tira força vital para caminhar ao longo das eras. A gramática aqui sugere que ele estará com eles em cada e em todos os dias, que todos os dias e épocas que sobrevierem, quer sejam tempos de crescimento e avanço do Evangelho, ou quer sejam tempos de trevas, de lutas, de perseguição, em todos estes tempos, Cristo permanece sobre a sua igreja. E ele o faz, meus irmãos, devido à grandeza, à magnitude da obra que está proposta à igreja. A igreja, como um levedo, como um fermento colocado na massa, ela deve penetrar toda a massa, conforme nós lemos em Mateus no capítulo 13, na parábola do fermento, que o fermento deve agir até que toda a massa seja levedada, até que todas as nações sejam trazidas ao discipulado. Meus irmãos, Cristo não está dizendo que todas as nações deveriam ouvir simplesmente o Evangelho. Ele está dizendo que todas as nações deveriam se converter ao Evangelho, porque este é o sentido de ser discípulo. Ser discípulo não é apenas ser um ouvinte que pode optar por aceitar ou não a mensagem. Ser discípulo significa tornar-se alguém que se submete ao senhorio de Cristo para aprender dele, para aprender a observar toda a sua palavra. Portanto, até a sua segunda vinda, quando a era do Evangelho se encerrar, Cristo projeta um futuro distante em que todas estas épocas serão regidas pela presença do Senhor Jesus em sua igreja. Épocas de crescimento, épocas de retrocesso, épocas de avivamento, épocas de apostasia, mas em todas as épocas, até que todas as nações se tornem discípulas de Cristo, Ele está presente todos os dias. Percebam, meus irmãos, que esta ideia de todos os dias indica uma expectativa de uma segunda vinda em um futuro distante. Em um futuro distante. Um teólogo chamado Bruce, ele observou que todos os dias leva-nos, ou subentende-se, que pode haver muitos dias, um horizonte do futuro que se alonga. Não há nas palavras de Jesus a ideia de uma segunda vinda iminente, ainda no primeiro século. Quando Jesus sobe aos céus, e você pode conferir em Atos no capítulo 1, no versículo 7, os discípulos perguntaram ao Senhor: Senhor, será este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Cristo falou: não vos compete saber os tempos, vejam, tempos, séculos, e as épocas que o Pai reservou para si. O que compete a vocês é serem minhas testemunhas em Jerusalém,
por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Percebam, meus irmãos, para testemunhar de Jerusalém aos confins da terra, isto é uma tarefa de poucos dias ou de muitos dias? E a Bíblia nos afirma que a expectativa apostólica era de uma vinda não iminente, mas distante. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 6 e 7, falando da obra da graça e da graça que nos é dada em Cristo, ele diz: e Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros. Paulo esperava que o evangelho fosse testemunhado, que o evangelho fosse pregado, que o evangelho crescesse e progredisse, não apenas na época apostólica, mas nos séculos vindouros, para mostrar nos séculos vindouros. Assim sendo, meus irmãos, o Cristo ressuscitado promete: eu mesmo, com toda a autoridade que recebi no céu e na terra, estou convosco todos os dias, até aquele longínquo fim, pelos séculos dos séculos, até que todos os séculos vindouros tenham recebido o testemunho da glória de Deus por meio da pessoa de seu Filho, o Redentor. Cristo não promete estar presente apenas em momentos especiais, quando a igreja é obediente, quando a igreja é cheia do Espírito, mas Ele promete estar presente todos os dias, nos dias de crescimento, nos dias de declínio, nos dias de fidelidade, nos dias de fraqueza, nos dias de apostasia, nos dias de avivamento, até que todas as nações sejam conquistadas para o discipulado. Como observa o teólogo reformado Gerhardus Voss, a história da redenção não é interrompida pela ausência de Deus. Ela é sustentada pela sua presença contínua. A igreja pode atravessar séculos, culturas e crises, porque Cristo não se ausenta. Meus irmãos, eu tenho falado com alguns pastores amigos meus que têm uma visão pessimista quanto ao futuro, porque infelizmente a nossa época, diferente do período apostólico, diferente do período medieval, vejam, até os medievais tinham uma visão quanto ao futuro melhor do que a da nossa época. Diferente do período da Reforma, ela pensa que as coisas vão de mal a pior, de que nós estamos num processo de declínio. Mas todas as gerações de cristãos, começando com a igreja apostólica até o período da Reforma, entendiam que o reino de Cristo haveria de crescer e de prosperar até nos tempos de crise. E é por isso que os puritanos, dos quais nós somos herdeiros, eles diziam um ditado: post tenebras lux. Após o período de trevas, Deus fará resplandecer a luz. E eu tenho falado para meus amigos pastores que são amilenistas, falando: olha, eu admiro muito vocês, porque vocês fazem a obra de Deus sabendo que tudo vai dar errado. Vocês esperam que o anticristo virá e destruirá tudo. Gente, deve ser terrível trabalhar sabendo que vai dar errado, não é? Não é ruim trabalhar numa empresa que você sabe que já faliu? Que tristeza ser funcionário da loja americana, deve ser, né? Aí você olha para aquelas gôndolas todas vazias, os fornecedores não entregam os produtos, porque você não paga os fornecedores, e aí você não sabe se esse mês vai ter salário, não vai ter. É assim que os crentes têm trabalhado em nossa época. Olha, vai acabar tudo, o anticristo, vejam os movimentos das nações, vejam as reuniões dos líderes mundiais, vejam o que está acontecendo em nosso país, veja a degradação moral, mas nós temos que saber que Cristo está conosco todos os dias, nesses dias de crise, nesses tempos difíceis, e estas coisas vão ser mudadas pelo poder de Cristo operando na igreja. Mas há um segundo ponto que nós devemos levantar. Cristo não apenas diz que estaria com o seu povo todos os dias, mas ele diz até quando. Há uma presença que aponta para um futuro escatológico, para uma consumação. Ele diz, até a consumação. Uma esperança futura é aqui descrita com esta declaração.
A palavra consumação é uma palavra muito rara nas Escrituras. Ela aparece apenas 6 vezes no Novo Testamento, na Bíblia. E é interessante que das 6 ocorrências, 5 delas são no Evangelho de Mateus. Das 6 vezes que essa palavra aparece nas Escrituras, ela aparece 5 vezes em Mateus. Mateus 13, 39 e 40, Mateus 13, 49, Mateus 24, verso 3, e aqui em Mateus 28, verso 20. A única ocorrência da palavra consumação fora do Evangelho de Mateus é em Hebreus 9, 26. E é uma palavra composta na língua grega. É a palavra sinteleia. Sinteleia. Este prefixo sim significa junto, com, perto de. E teleia é uma palavra derivada do verbo teléu, que significa completo, consumado, concluído. Portanto, este termo consumação, esta palavra grega tão especial, tão rara, a palavra consumação, significa um fim de uma história que tem muitas partes, em que as partes que parecem desconexas, no final elas são ajuntadas e aí há um desfecho. Por isso este prefixo junto ou com são partes, são épocas, são enredos que vão sendo ajuntados, costurados e então uma consumação, um desfecho, um propósito, uma conclusão. A ideia, portanto, transmitida por esta palavra é de uma conclusão de um processo que envolve muitas partes. É isso que nós devemos entender, queridos irmãos, a respeito da história da igreja, da história do povo de Deus nas nações ao longo do tempo. É um processo que envolve muitas partes. Envolve o século 21, envolve a nação brasileira, a América Latina, envolve nações que ainda serão levantadas no futuro, envolveu nações que já não existem mais, povos que foram cristianizados e hoje se tornaram povos islâmicos, onde o evangelho nasceu, o berço do evangelho, Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla, hoje são domínios islâmicos. E ilhas que nunca foram conhecidas, nem mencionadas nos dias apostólicos, hoje são povos alcançados pelo Evangelho. Envolve igreja subterrânea na China, a igreja das catacumbas em Roma. Muitas partes, um desfecho. Muitas histórias, uma conclusão. Nós podemos observar isso no uso da expressão consumação, principalmente nas chamadas parábolas do reino. A consumação só ocorre na parábola do joio e do trigo após um processo de sementeira. E ali a parábola descreve uma sementeira dupla. Os servos de Deus semeiam o trigo, a palavra do evangelho, e o inimigo, que é o diabo, semeia os filhos do maligno no meio da igreja. Então, a partir deste processo, ocorre a consumação. É assim que esta palavra é citada em Mateus 13, 39 e 40. Mas de maneira semelhante e de forma ainda mais clara, na parábola da grande rede, há a descrição de um processo, de uma pesca em alto mar, quando um barco pesca por arrasto. Quando a rede ela é lançada e então os peixes são arrastados até a praia. E ali na praia, após esse processo de pescaria, inicia-se um processo final, quando os peixes bons e maus são trazidos e separados. E esta figura é descrita com o termo consumação do século, ou em outra versão, o final da presente era. Portanto, meus irmãos, nós podemos constatar que Cristo, ele espera, ao usar esta palavra, este termo, espera plenamente que as nações
passem por processos históricos, por convulsões, por revoluções, por mudanças políticas, por guerras, por processos culturais e econômicos, até que todas elas, pela ação da sua igreja, que é comparada a esta rede, que é comparada aos servos que semeiam no campo do Senhor, todas elas sejam trazidas para debaixo do seu gracioso reino, para debaixo de seu gracioso domínio. Mas essa atividade será um processo que envolverá vários atos e toda uma era. A influência inicial da grande comissão, necessariamente, nós sabemos, atua em indivíduos que ouvem o Evangelho, que recebem o dom do Espírito Santo, que se convertem ao Senhor quando recebem um coração transformado. E então, esses indivíduos que são salvos e receberam novos corações, eles passam a viver vidas conduzidas por aquilo que Cristo nos ensina em sua palavra. Isso produz transformação em suas famílias, que são inseridas no pacto, e isto no futuro produz transformações em nações. Coisas que nós, por causa da dimensão tão curta de nossa vida, não podemos vislumbrar. Ontem eu assisti um filme com uma esposa sobre médicos que viveram ali no início do século XX, nascidos ali em torno de 1900, e eu fiquei depois pensando, gente, todo aquele povo que viveu naquela época já morreu. Toda aquela geração em todas as nações do mundo passou. Eu creio que não deve ter mais ninguém vivo no mundo que nasceu antes dos anos 1900. Se tiver, deve ser nem meia dúzia. Bilhões de pessoas que já foram sepultadas. Portanto, Cristo quer que entendamos que há processos em que a igreja está envolvida. Mas na medida em que nós fomos alcançados pela graça, que desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor, e Deus vai operando em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade, na medida em que os cristãos levam cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, uma transformação cultural, silenciosa e a longo prazo está ocorrendo. Na medida em que a palavra de Deus está sendo pregada, Deus está operando a salvação de indivíduos e também em larga escala, de multidões. Está, portanto, implícita nesta palavra consumação uma renovação cultural cristã e não apenas a salvação de pessoas individuais. A promessa de Cristo não é indefinida, mas orientada para um fim glorioso, uma consumação, quando o enredo chega ao seu desfecho, quando o ato final da peça revela toda a glória da história que foi planejada pelo seu autor. Isso nos ensina, meus irmãos, que a história não é cíclica, ela caminha para um alvo. Ela caminha de maneira progressiva para que o reino da graça seja implementado e revelado plenamente. O reino da graça está sendo trazido cada vez mais. E esta era a fé dos crentes do passado. O comentarista bíblico Matthew Henry, que foi um puritano do século XVIII, ele afirma o seguinte: empenhai-vos ao máximo para tornar as nações cristãs. É isso que para Matthew Henry significava a grande comissão. Empenhai-vos ao máximo para tornar as nações cristãs. Calvino também diz acerca da tarefa dos apóstolos o seguinte, que eles deveriam conduzir todas as nações à obediência da fé pela proclamação do Evangelho por toda parte e selar e certificar seu ensino com a marca do Evangelho. Assim, meus irmãos, se cumpre o que João viu em Apocalipse 21:3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, a presença que hoje é espiritual e sacramental, dia após dia vai se manifestando através das gerações, até que ela se torne plena e visível, até que a glória de Cristo, a glória de Deus encha a terra, como as águas cobrem o mar. É esta a consumação que nós aguardamos. Em terceiro e último lugar, eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação do século. A presença de Cristo é a garantia do êxito desta missão. Aqui, do século significa uma presença transformadora, uma presença que age em cada época para manifestar o poder do Evangelho. Jesus usa a palavra século para indicar todas as épocas em que sua igreja atuará para discipular as nações. Essa palavra grega é uma palavra teológica muito rica e importante na Bíblia. É a palavra aion, que significa uma era, um ciclo de tempo. Especialmente uma era atual em contraste com uma era anterior e a era futura. A palavra então não é indicativa apenas de 100 anos, mas ela é indicativa de toda uma era em que há uma prevalecência de um modo dos homens se relacionarem consigo mesmos e com Deus. A palavra também possui um sentido temporal para descrever o mundo caído, em oposição ao Evangelho. Paulo usa a palavra século assim, em Romanos 12, 1 e 2, quando ele diz: e não vos conformeis com o presente século. Então a palavra ali tem o sentido deste mundo caído. Também em Efésios, no capítulo 2, nos versículos 1 a 3, a palavra ali, curso deste mundo, é a palavra século, indicando um modo de vida que conduz as pessoas a viverem seus dias no tempo em oposição a Deus, a sua lei e ao seu evangelho. Gálatas capítulo 1, no versículo 4, a palavra também aparece no sentido de mundo caído, quando é dito que Deus nos resgatou, nos redimiu, nos tirando deste século caído. Mas o termo também é usado para descrever a maneira como Deus administra sua igreja e sua aliança ao longo dos tempos, aquilo que nós chamamos de dispensações do pacto, da aliança. No Antigo Testamento, a antiga dispensação do pacto era chamada de um século. E a nova dispensação do pacto também recebe este nome de século. Veja que na antiga aliança, dos dias que começam com a queda do homem até a vinda de Cristo, conforme Romanos 5,14, nós lemos que ali naquele século a morte reinou sobre todos os homens, até mesmo sobre aqueles que conheciam a lei de Moisés. Mas com o advento de Jesus, principalmente após a sua ressurreição, inaugura-se uma nova criação, ou seja, um novo século, uma nova era. Portanto, a palavra século aqui indica esta nova era, a era inaugurada com a ressurreição, a era do Evangelho, esta era que também a palavra de Deus chama em Lucas de era dos gentios. A era em que as nações são chamadas a Cristo. Na antiga era, as nações se encontravam sob o domínio de Satanás. Ele as seduzia e as enganava. Ele as mantinha debaixo de seu poder. Agora, porém, Jesus amarrou o valente. E, meus irmãos, é muito triste ver a igreja evangélica usar a palavra, essa expressão, está amarrado, em um sentido tão pecaminoso, tomando o nome de Deus em vão, porque esta expressão que o Filho do Homem veio para amarrar o valente, indica a ação da vinda de Cristo para destruir as obras do diabo, a fim de que o Evangelho pudesse chegar aos povos não alcançados, às nações que jaziam em trevas. E os crentes usam isso como jargões de brincadeira. Está amarrado, isso é pecado, isso é tomar o nome de Deus em vão. Cuidado! Não use as coisas sagradas para suas brincadeiras. Use expressões do cotidiano, fala macacos me mordam. Usa lá as expressões dos desenhos do Hanna-Barbera, mas não usa a Bíblia para fazer gracejos. Cristo amarrou o valente, isto é, ele amarrou Satanás, ele o aprisionou, conforme João viu em Apocalipse, e agora um novo século se inaugura, um século em que o poder do Filho de Deus opera com a luz do Evangelho para trazer às nações a salvação, para se cumprir a promessa feita a Abraão: em ti, Abraão, por meio do teu descendente, serão abençoadas todas as famílias da terra.
As nações estão sendo libertadas do cativeiro do diabo, estão sendo trazidas à luz pelo Evangelho. Portanto, a igreja não evangeliza na incerteza, ela não discipula as nações às cegas, ela caminha com o Senhor da história ao longo deste século, desta nova era que se abriu. Meus irmãos, eu vejo assim uma ignorância histórica muito grande na igreja, quando homens até de capacidade teológica reconhecida dizem que o mundo está decaindo. Aí eu percebo, esta pessoa nunca estudou a história da antiguidade. Ela nunca estudou o que se fazia nos antigos impérios, na Fenícia, em Tiro e Sidom. Como crianças, todos os dias eram sacrificados a Moloque. Ele nunca estudou sobre o que acontecia na Grécia, nos templos das divindades gregas, onde crianças eram submetidas a relações sexuais, como sacerdotisas e sacerdotes, eram violentadas socialmente como algo aceito pela sociedade grega de Corinto. Eles não conhecem a história das guerras da antiguidade. Embora atrocidades estejam sendo cometidas em nossa época pelo abandono do cristianismo, principalmente no Ocidente, meus irmãos, a antiguidade foi dominada por Satanás, a antiguidade foi dominada por trevas, a antiguidade foi dominada pelo terrível paganismo, em que as pessoas eram escravizadas e não eram consideradas nem seres humanos. O que mudou toda essa perspectiva, senão o advento de Cristo? Senão a vinda do Evangelho. E afastar-se do Evangelho é afastar-se dos caminhos da luz, da verdade, do amor ao próximo. A promessa da presença, ela garante a eficácia da missão, ela sustenta a perseverança dos santos, ela segura o triunfo do reino de Cristo. O reino avança, porque o rei, ele reina agora, e é isto que significa a palavra século. Uma nova era foi inaugurada. Embora o mundo resista a Cristo, embora o mundo ainda esteja debaixo das consequências perversas do pecado, o mundo não poderá se manter incólume, se manter fora dos planos de domínio do Senhor Jesus. Estes domínios, meus irmãos, este domínio, meus irmãos, não é um domínio político, como infelizmente os neopentecostais têm feito. Eles acham que o reino de Cristo vem pela ocupação do Congresso. Não. O reino de Cristo vem pela ocupação das reuniões de oração. Quando a igreja voltar para as reuniões de oração, quando os crentes voltarem para o joelho, nós veremos ainda de forma mais gloriosa a manifestação deste reino. Não é o Congresso Nacional. Não são as instâncias políticas que haverão de trazer a glória do reino da graça. É a oração da igreja. Aplicando e finalizando então este evangelho de Mateus, Jesus primeiramente nos conforta a não temermos os desafios da missão, porque Cristo está conosco todos os dias. Nós perseveramos no culto, nós perseveramos na palavra, porque aqui nós experimentamos a presença de Cristo de modo especial, para nos consolar nos dias bons, ou melhor, nos dias maus, para nos encorajar nos dias bons, para nos encher da sua verdade e nos fazer perseverar em qualquer época. Em segundo lugar, a igreja é chamada a trabalhar com esperança histórica. Não com uma visão pessimista em relação ao futuro, mas sabendo que mesmo em tempos de crise, o reino de Cristo avança até a consumação. Isto deve nos consolar, isto deve produzir consolo mútuo. Devemos sempre nos lembrar desta promessa, especialmente em tempos como os nossos. O que as pessoas têm usado para se consolar? Você conversa com as pessoas, olha, esse ano tem eleição, quem sabe as coisas podem mudar. Meus irmãos, o seu consolo está num candidato? Não, meu irmão, não, minha irmã. O nosso consolo está em saber que Cristo declarou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Às vezes, o candidato que você acha que será o seu consolo pode se tornar na sua grande decepção, não sabemos.
Mas nós sabemos que Cristo não nos decepciona, que a presença real dele na igreja sempre é uma presença de poder, de conforto, de graça. E por fim, vivamos nossas vidas e sirvamos ao Senhor olhando para este fim glorioso, quando a presença de Cristo será plena, quando as nações que hoje estão marcadas por violência, por idolatria, por ganância, por ambição, por desejo de poder, por opressão, por injustiça e por todas estas mazelas que nós conhecemos, elas serão progressiva e gradualmente transformadas pela presença da igreja, pelo poder do evangelho, porque Deus tem nos colocado nas nações para sermos sal que evita a degradação e a corrupção, e para sermos luz que esparge a vida e a verdade. Temos que ter esta perspectiva quanto ao futuro. É isto que aguarda o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, das próximas gerações. Porque Cristo está conosco até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a palavra ao coração da igreja. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, vamos orar.